eu gostaria de convidá-lo para a gente assistir juntos a uma reportagem da Samili, nossa repórter que fica no entorno do Distrito Federal, que traz agora informações especiais sobre isso e logo depois a gente entra no assunto com o senhor aqui nos estúdios. Vamos acompanhar. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou nesta semana uma redução média de 0,64% para a tarifa de energia dos consumidores residenciais do Distrito Federal. Já para os consumidores industriais, atendidos em alta tensão, haverá uma alta média de 2,14%. Os reajustes começam a valer a partir desta quinta-feira. A SEB atende a mais de 1 milhão de unidades consumidoras em todo o DF e, na média geral, a tarifa de energia terá alta de 0,27%. De acordo com a ANEEL, o empréstimo bancário de 14 bilhões e 800 milhões de reais feito para amenizar os reflexos da pandemia do novo coronavírus no setor elétrico, a chamada conta Covid, contribui para reduzir o reajuste tarifário da SEB em 10,2 pontos percentuais. Com isso, conta de luz ficará mais barato para residências e mais cara para indústrias. Bom, estamos de volta aqui com o Dr. Vinícius Maciel para falar sobre esse aumento. Pegou todo mundo de surpresa. Estamos vivendo uma pandemia, desemprego em alta e uma crise econômica que se arrasta desde 2014 e agora a Enel aparece com esse aumento. Qual a sua visão sobre isso, doutor? Olha, Thiago, já que nós estamos no momento de pandemia, o interessante é refletir, é entender as razões da doença, que é o aumento de preço. Então, nós temos a causa e temos o efeito. O que é o efeito? O aumento de preço constatado. Eu lembro que agora em julho houve um aumento por volta de 4%, e agora nós estamos com esse aumento aqui em Goiás de 2,34% em média para consumidor pessoa física e a média de 6% para consumidor empresa. Então, se um indivíduo paga R$100 antes, está pagando quase 103, quem pagava os mesmos 100 sendo empresa, quase 106 agora. Então, isso é o efeito. Mas agora nós temos que entender a causa deste problema, que é o que em geral não se é debatido. Então nós temos que entender que é um setor excessivamente regulado por parte da ANEEL, não é? Que é a Agência Reguladora Federal, em que ela regula não no interesse do consumidor ou do empresário, e sim no interesse das empresas que já estão no mercado gerando e produzindo energia elétrica. Então o que tem que deixar claro para o cidadão? Nós temos que trabalhar na perspectiva de abertura deste mercado. Isso sim vai resolver. Fazendo como? Primeiro, é premente que o Congresso Nacional privatize a Eletrobras, porque é uma empresa que existe no mercado para o interesse dela e não para o interesse do cidadão consumidor. Privatizando ela com a consequente abertura de mercado, porque é inadmissível uma democracia como a nossa se coloca. Nós temos o monopólio da Enel em Goiás e temos o monopólio da SEB em Brasília. E veja que antes nós saímos do monopólio estatal, que aqui era CELG, hoje temos um monopólio privado, e agora em Brasília vai sair do monopólio estatal da SEB, já que foi autorizada a privatização na Câmara dos Deputados lá de Brasília, né? E aí você perceba que vai para o modelo também de monopólio. Então, o que tem que acontecer para se resolver isso? Nós temos, portanto, que abrir esse mercado e, detalhe, deixar com que o preço seja livre, porque é um preço controlado. E, naturalmente, quando a gente analisa a perspectiva de preços, quando são preços livres, como, por exemplo, no tomate, no feijão, até no arroz, o preço varia, hora está alto, hora está baixo, mas, em perspectiva, ele sempre fica abaixo. De outro lado, quando você tem um preço controlado, que é preço de energia, preço de combustível, preço de telefone, preço de plano de saúde, ele só sobe. Porque a concorrência que você, quando tem, ela não é real, já que o preço não interfere, não é vindo das variáveis de oferta e demanda, e sim no interesse do órgão regulador junto com as empresas que prestam serviço, Thiago. E veja que está até o nome, chama captura regulatória. Isso vem do direito francês, porque lá começou a abertura após a Segunda Guerra, nos anos 70 identificaram isso que nós vivemos hoje, que é o quê? A regulação é feita não para o consumidor, e sim a favor das empresas, Thiago. E para entender o porquê que está tendo esse aumento hoje, veja bem, o governo, para proteger os reservatórios de água, ele acionou as termoelétricas, que rodam no diesel. E vem o outro problema, o diesel é caro por quê? Monopólio da Petrobras sobre o diesel. Então, fecha esse parênteses.
ligando a termoelétrica, o custo é maior, porque o diesel, ao preço que e nós aí, pagamos. obviamente, é transferido ao consumidor final, né? Transfere para nós para pagar essa alta do custo desse diesel. E você percebe um outro detalhe também. O governo autorizou agora a importação de energia. Mas espera aí, qual que é a lógica de ter o governo intervindo para quem distribui energia, como a Enel, como uma SEB, ter que pedir para o governo para poder importar energia? Vai que a energia no Paraguai, do lado de Itaipu, a energia da Argentina, no Uruguai é mais barata que a nossa. Por que não poderia comprar mais barato lá para revender aqui em situação normal? Mas não, você perceba que isso não é regra, isso é uma exceção. O governo agora fez um favor para nós, autorizar a importação de outros países. Então você perceba claramente, essas são as causas do preço ser alto, porque em geral só se debate os efeitos. Aqui em Goiás a gente percebeu que no residencial pouco mais de 2% de aumento. É difícil pela situação que nós estamos vivendo. Mas para o comerciante, para o industrial, vai ser de mais de 6%. Ou seja, um valor absurdo e no momento em que as empresas estão saindo de uma pandemia, muitas ficaram fechadas, estão demitindo porque não têm condições de manter o empregado, e vai piorar ainda mais a crise desse comerciante e vai fomentar o desemprego, né? Não tenha dúvida. E detalhe, você perceba que o custo para a pessoa física e para a pessoa jurídica é um só, passa nas mesmas redes. Eu quero fazer um parêntese que no mercado de pessoa física de baixa voltagem, um empresário pequeno, ele é o chamado consumidor cativo. O que é cativo? O consumidor escravo, porque não tem direito de escolha. Ele fica na mão da Enel ou na mão da SEB. De outro lado, quando você tem uma indústria de alta voltagem, é o mercado livre de energia. Então, essa empresa ela pode comprar da Enel, pode comprar da SEB, pode comprar em Minas, pode comprar em São Paulo, entendeu? E ela só passa energia pela rede. E quanto a essa questão do aumento maior para essas alta voltagem e menor para nós, foi porque o impacto social você diminui quando você coloca um aumento maior para o empresário do que para o consumidor. Então, você está deslocando o custo que teria sido no mínimo dividido por 2 para ser mais pago pelo consumidor e pela empresa. Porque se presume que ela tem mais caixa, ela vai amortizar o custo. Mas não tenha dúvida, isso é uma teoria. Porque, na verdade, na hora dos custos, já que os custos, em geral, de produção estão elevando, vai ser repassado para o preço e, por consequência, o consumidor vai pagar, só que de forma indireta. Bom, nesse momento delicado que nós estamos vivendo, a gente passa agora para o aumento no preço do gás. O gás de cozinha vai subir em torno de 5% ainda essa semana. Energia elétrica a partir de hoje. Quer dizer, a inflação, doutor, o senhor que é advogado e acompanha muito de perto essas questões econômicas do Brasil, a inflação está em alta no país, né? Detalhe, mais uma vez, é a mesma causa que há por conta da alta de energia, também você tem correlacionado à questão do gás. Nós temos, mais uma vez, o monopólio de outra empresa, desta vez da Petrobras. Então, ela controla o mercado de gás brasileiro, não um monopólio de lei, mas um monopólio que aconteceu por conta do monopólio dela sobre o petróleo, não é? E agora, você veja, quem em Brasília nos ouve, tem a lei que foi aprovada dentro da Câmara dos Deputados, abrindo o mercado para com que outras empresas venham a competir com a Petrobras. Aprovou-se na Câmara dos Deputados, mas está no Senado há 40 dias parada. Então você perceba, para você ter a perspectiva de redução de energia, isso não é agora, é a longo prazo, de forma real. Porque pode vir um governante, baixar um decreto e reduzir a força. Aí vai dar a falsa ilusão de que o preço caiu. Só que como não existe almoço grátis em nada neste mundo, nós vamos ter o quê? O aumento consequente. Então o que acontece, Thiago? Tem que se aprovar este projeto lá em Brasília, tem que se abrir o mercado. Se você quer preços mais baixos, competitividade, nós temos que abrir o mercado. Isso só acontece a longo prazo. Agora, se nós quisermos populismo, quisermos mentira, promessas fáceis, basta baixar um decreto para baixar a energia. Aí eu questiono, daqui a pouco a gente baixa um decreto para chover, a gente baixa um decreto para parar de chover, a gente baixa um decreto para coisas que não, da natureza. E preços são coisas da natureza. E uma curiosidade que você percebeu que eu falo quanto a gás. No prédio que eu moro, uma empresa fornecia o gás central, né? E era R$50 por volta o metro, por exemplo. Caiu para 25. Depois de uma concorrência. Porque o que acontece? Ambas compram da Petrobras, só que entre elas tem concorrência. De uma para outra, 50% de preço de diferença.
Só que essa que o prédio passou a comprar, ela compra só da Petrobras. Então, se entre uma ou outra empresa tem uma diferença de 50%, quanto que a Petrobras ganha já que é só ela? Quer dizer, as duas têm uma fonte provedora só, né? E entre elas, a diferença é 50%. Então, você imagina quanto que a Petrobras lucra, já que contra ela não tem ninguém. Então, você acha que o grande problema dos aumentos em geral no Brasil, nesses casos aqui, é a questão do monopólio? A questão do monopólio é fundamental. Isso sempre houve. Mas o detalhe é o quê? Quando o dólar estava mais baixo, esse preço não chegava para o consumidor. Então você tem um impacto profundo do custo do dólar. A economia brasileira é dolarizada. O real que a gente tem na carteira é uma ficção. Então, como o dólar está elevado, reflete-se nos preços. Detalhe, mesmo com monopólio, esses dias você pega, o gás caiu de preço. A gasolina foi a R$ 3,20. Ninguém questionou, porque estava um preço que era acessível. Agora, quando o preço sobe, começa a questionar. Mas em ambas as situações, quando caiu para R$ 3,30, poderia ter caído ainda mais caso houvesse concorrência. Agora que está subindo, se tivesse concorrência, subiria menos e demoraria a subir, porque a concorrência entre as pessoas faz com que o preço demore a subir quando sobe. Ok. A Antônia Maria mandou a mensagem dela. Pode colocar o nosso WhatsApp aí na tela. Ela diz assim: Thiago, tá ficando difícil viver. Cada ano pior e a gente assistindo o nosso poder de compra encolhendo. Eu estou aqui no Jardim Itaipu acompanhando vocês. Muito obrigado à nossa amiga Antônia Maria. E esse poder de compra do brasileiro vem decaindo ao longo dos anos mesmo, né, doutor Vinícius? Essa eu não tenho dúvida. Essa questão do poder de compra é um reflexo direto do quê? Do custo da vida das pessoas em razão da alta do preço do dólar, que vem desde 2014, na perspectiva de 2,20, 2,30, hoje batendo 5,60. Então você perceba que naturalmente, você vai comprar um carro, eu acompanho isso, porque eu gosto, mensalmente já está levando o preço de carro. Aí por consequência aumenta o preço do IPVA, porque aí o governo vai lucrar mais no IPVA porque o carro ficou mais caro. A gasolina você percebe aumento, a energia, a roupa, a comida. Então o que acontece? Nós temos que trazer mais mercado para reduzir preço e melhorar a competitividade. E quanto ao dólar, o efeito é diretamente ligado ao governo federal. Ele tem que fazer reforma tributária, tem que fazer reforma administrativa, tem que reduzir o tamanho do Estado privatizando e liberalizando o mercado. Fora isso, como eu disse, é mentir para o povo. A última pergunta aqui que a gente vai colocar, a Lindamar, do bairro da Vitória. Tiago, arroz caro, carne cara, energia cara, gás caro, não está dando para viver mais nesse país. Está cada dia pior. Muito obrigado aí a nossa amiga. Quando ela falou esse ponto, interessante, veja, o setor agropecuário brasileiro, ele tem uma reserva de mercado e não aceita a concorrência local. Enquanto isso, ele quer vender para o mundo todo. E você perceba que em agosto agora eu citei que deveria se abrir a importação de todos os itens da cesta básica, incluindo carne, leite e derivados. O governo fez o arroz agora em setembro e semana passada o óleo de soja e farelo de soja. Só que tem que fazer dos outros, porque, como eu te falei, está faltando oferta para o mercado interno nesses itens, logo o preço sobe. Então, se o produtor quer exportar tudo, ele também tem que aceitar a concorrência interna com a entrada de produto estrangeiro. Tudo na perspectiva do consumidor. Então perceba, nós temos que parar de preocupar apenas com o produtor e passarmos a preocupar com o povo, que é o consumidor também. Todo mundo. Doutor Vinícius Maciel, advogado, muito obrigado pela entrevista, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço.